Amigos, amigos, tá? Como você definiria a palavra amigos? Poderia dizer como laços. Laços. Não é aquele laço de cowboy não, tá? Laços de amizade. Laços. Temos laços. Tenho um laço contigo. Estamos laçados pela amizade. Pelos laços. Podemos ter algumas pessoas que nós conhecemos, não é assim? Podemos ter algumas pessoas que nós conhecemos, nos damos muito bem com ela, nos relacionamos até, podemos dar sempre um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, podemos nos encontrar no supermercado, tá? Mas quando temos um pouco mais de laços, um pouco mais de afinidade, quando vivemos esses laços de amizade, nós entramos num contexto um pouco mais forte, dentro da palavra amigo. Não somente um conhecido, não somente um colega, um amigo, amigo. Estamos aí, né? Final de ano, concluindo mais um ano, e que em nome do Senhor Jesus Cristo nós possamos, através dessa mensagem, mais nesse restinho aí, está chegando o Natal. Às vezes cria-se uma polêmica sobre Natal, agora não pode ter árvore de Natal, não pode isso, não pode aquilo, polêmicas à parte, tá? Polêmicas à parte. Eu gostaria de dizer a você que o Natal seja um momento de confraternização, sim. Seja um momento de alegria, sim. Seja um momento de abraçar, sim. Se for, a palavra de Deus diz, se for possível, se depender de vós, viva bem com todo mundo. É lógico, ela fala assim, se depender de vós, se for possível, se depender de vós, viva bem com todo mundo. Sabemos sim. Sabemos que às vezes há situações que não dependem de nós. E o ser humano ele tem uma tendência a se ferir, a se atacar, a se machucar, a ficar se gladiando, porque não estou conseguindo me relacionar como gostaria. Mas se depende de nós, nós estamos abertos para isso. Mas se não estamos tão abertos, buscamos pelo menos se abrir, e nos se abrindo cada vez mais. Agora não se fira, tá? Quando existem situações, estamos vivendo épocas difíceis, não estamos? Épocas de interesses, épocas de barganha, tá? E os interesses estão cada vez diminuindo mais e mais os valores e os princípios. Qualquer interesse, por menor que seja, ele faz com que os princípios sejam deixados de lado. Então estamos vivendo isso. E eu acredito que na noite de hoje há um princípio que eu posso dizer a vocês, que eu posso chegar assim, Fabiano, tu és meu amigo, dizer a você, dizer a Amanda, dizer Ingrid é minha filha e é minha amiga, dizer assim, você é meu amigo, que possamos hoje, pela palavra maravilhosa de Deus, aumentarmos o nosso relacionamento e refletirmos mais sobre pessoas, sobre vida, sobre como se relacionar. Nós veremos isso na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu acredito muito nisso. Antes de falarmos desse exemplo maravilhoso de Jesus, vamos ler alguns provérbios, tá? Abre a palavra de Deus em Provérbios 18. Vamos ler alguma coisa. Daí depois nós iremos para o ponto principal da mensagem. Quer dizer, para o desfecho principal, isso já está sendo. Para o desfecho da mensagem. Deus seja louvado pela tua vida. Provérbios. Vamos ler 3 provérbios aqui. 18, versículo 24. Glória a Deus. Diz assim: o homem que tem muitos amigos pode vir à ruína, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Há um contexto diferente do primeiro amigo em cima e do amigo embaixo, tá? O primeiro amigo em cima, que está dizendo, o homem que tem muitos amigos pode vir à ruína, é totalmente diferente da parte B, onde nós vamos ficar, que diz assim: mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Algum que destaque, algum que ao destaque
Tenho amigos, mas tem um que parece que é mais próximo, mais íntimo, mais companheiro. É isso que ele está dizendo. Às vezes, aí a palavra irmão está dizendo irmão de sangue, tá? Irmão de sangue. E muitas vezes acontece que você tem muito mais afinidade com uma pessoa que não é da tua família de sangue. E você tem tanta afinidade, tanto laço de amizade, que é mais importante que muitas vidas. Não que desvalorizamos algumas, está entendendo? Não que desvalorizamos ou menosprezamos, mas a mensagem de hoje quer dizer: alguma coisa aconteceu para que você tenha mais amizade com esse. Alguma coisa aconteceu para que você tenha mais afinidade com tal pessoa. Algo aconteceu, é exatamente isso que Deus quer falar conosco hoje. O que é que aconteceu? O que é? Talvez começaram a ter um pouco mais de preocupação um com o outro. Talvez começaram a querer ver mais a felicidade daquele amigo, aquele amigo querer ver mais a felicidade daquele outro. Alguma coisa vem acontecendo nessa amizade, que tem deixado essa amizade destacar mais do que as outras. Alguma coisa está acontecendo que está levando com que os laços se apertem mais. Isso é bom? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu começo a perceber que há coisas que eu posso agradar mais o meu amigo. O meu amigo começa a perceber que há coisas que pode agradar mais a mim. Nós temos mais afinidade. Se ele vai me dar uma camisa, ele já sabe até qual é o meu gosto. Se ele vai, se eu vou convidá-lo para jantar, eu sei do que ele gosta. Eu olho para a fisionomia dele, ele olha para a minha fisionomia, e ele sabe se eu estou num dia bem, mais ou menos, ou ruim. Não é assim? Pense, reflita sobre isso. Marido, seja amigo da tua esposa, esposa, seja amigo do teu marido, e filhos e famílias. Mas olha, tenta destacar, tenta tirar uma essência nessa noite, uma essência do princípio, laços. O que me leva a ter um laço maior com um amigo? Aí nós temos também Provérbios 16, volta um pouquinho, versículo 28, o finalzinho também, a parte B, o finalzinho. O difamador separa os maiores amigos. Achou? Versículo 28. Diz: o homem perverso suscita contendas, e o difamador separa os maiores amigos. No versículo que nós lemos antes, fala de amigos mais chegados. Se achegar, amigos mais chegados que irmãos, mais chegado. Então, conforme nós vamos aumentando uma amizade, é natural, é fato que nós vamos nos achegando mais um ao outro. Ok? Glória a Deus. A amizade nos leva a nos achegarmos mais. Às vezes passamos um tempo sem se ver, mas quando nos vemos, quando você vê um amigo, você sente a mesma coisa do que naquele momento lá atrás, quando estavam juntos. Aquele tempo, aquela distância não atrapalhou em nada. Eu penso muito bem o que eu vou falar daquele amigo para outra pessoa, e outra pessoa tem que pensar muito bem o que vai falar daquele amigo para mim, porque ela sabe ele é amigo dele. Então eu não posso levar uma palavra. Eu já tive a oportunidade de corrigir pessoas. Eu não sei se você já teve. Eu já tive a oportunidade. Fala, pera lá, você está enganado. Eu conheço, é meu amigo. Eu conheço. Então faz com que nós nos acheguemos. Vai, durante a mensagem, vai entendendo cada ponto, que vai fazendo com que uma amizade se aprimore. Eu poderia definir também numa palavra: relacionamento. Eu vou tendo mais, quanto mais relacionamento eu tiver com o meu amigo, quanto mais relacionamento houver entre eu e esse amigo ou amigos, mais achegado nós seremos. Verdade? Verdade? De repente, aqui fala até um perigo: cuidado com o difamador, porque a intenção dele é separar os maiores amigos. Cuidado, a amizade às vezes incomoda, infelizmente, alguns, né? Não é a mensagem para hoje, mas cuidado. Provérbios, mais um, depois vamos para o trecho principal.
Provérbios 27, versículo 17. Lá mais para o finalzinho, Provérbios 27, versículo 17. Olha esse versículo. Como é que está o som? Está sendo bem? Tá, né? Melhorou, né? Então você vê com o microfone sem fio hoje. Está um pouquinho mais preso aqui. Provérbios 27, versículo 17. Diz assim: como o ferro se aguça, assim o homem a seu amigo. Mais uma vez, como o ferro se aguça, assim o homem ao seu amigo. Ferro com ferro. O que é aguçar? Aguçar é aprimorar, é afiar. Aguçar é preparar, talvez um ferro batendo em outro ferro, preparando aquele outro para ser uma lâmina cortante, para ser uma arma de guerra, para ser uma espada, para forjar algo, para aprimorar. Aí nós vemos que às vezes acontecem momentos que parecem estranhos, que parece que estão se chocando, mas veja bem, somos amigos. E o amigo com o amigo se aguça. O amigo com o amigo se aprimora. Vem cá, vamos conversar. Então às vezes temos alguma conversa, mas tem que ser de igual, uma via de duas mãos. O mesmo jeito que você está lidando com o teu amigo, é o mesmo jeito que o teu amigo está lidando com você. Há uma cumplicidade. Preste atenção, você vai ver aonde será o desfecho desta mensagem. Você verá o que Deus administrar o teu coração maravilhosamente nesta noite. Então olha mais isso sobre a questão, amigos. Podemos sentar junto a junto, podemos sentar face a face, podemos olhar e conversar. Olha, reveja isso. E talvez o outro fale, olha, reveja aquilo. Talvez uma outra pessoa venha falar para nós não damos muita atenção, porque talvez a outra pessoa pode até proceder de uma maneira meio perigosa, ou pode acusar, ou querer pôr peso, ou querer confrontar. Mas quando é um amigo é diferente. Quando é um amigo nós sentimos que há um desejo daquela pessoa de nos querer bem, de identificar algo. E talvez um dia, talvez daqui uma semana, um mês, talvez seja você conversando com esse outro amigo. Talvez seja você falando com isso. Isso vai gerando afinidade, aproximação, carinho, respeito, afetos. Então nós temos que rever quando nós somos chamados para conversar com amigos, quando amigos são chamados para conversar conosco. Nós temos também vencer aquele momento, eu preciso de amigos, eu preciso ter alguém para conversar. Eu preciso ter alguém para conversar. Eu preciso ver essa pessoa que está ao meu lado, um amigo ou amiga. Eu preciso ter alguém mais confidente, alguém que saiba da minha vida. Deixa eu dizer algo para você. Amigo sabe da vida do outro? Sabe. Amigo sabe da vida do outro. Amigo conhece a vida do outro. E ele deixa de ser amigo porque ele desaprovou o ato do outro? Não, ele continua amigo, ele pode corrigir, ele pode exortar, mas ele continua amigo. A amizade está protegida, a amizade está guardada por causa do quê? Dos laços. Dos laços. Algo maior, algo mais forte, algo mais firme. Olha a importância de amigos. Somos uma comunidade. Eu amo o Ministério Evangélico Amor e Vida e tenho, pela graça de Deus, ter uma comunidade com características de coinonia, com características de comunhão, de afeto, de laços, de estarmos juntos, de querer ver o bem do outro, e o outro querer ver o meu bem, e assim com o outro. Aleluia! Abre a palavra de Deus. Agora vamos montar esse quebra-cabeça aí. Evangelho de João, capítulo 15. Esse capítulo é majestoso, esse capítulo é riquíssimo, como toda a Bíblia é, mas esse capítulo aqui, tem hora que parece que eu dou um brilho.
Evangelho de João, capítulo 15. Pode ir direto ao versículo 12. Aleluia. Diz assim: o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esse é o versículo 12. Vamos começar pelo versículo 12 e vamos terminar no versículo 17. Olha como termina o versículo 17. Isso vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Voltando ao versículo 12. O que Deus vai administrar em nós agora pelo Espírito Santo de Deus é que nós temos que entender que nós começamos amando uns aos outros e temos que viver amando uns aos outros. Agora vai entrar no meio desses dois versículos, vai entrar um contexto agora que fala de amizade, de laços, de ser amigos. De ser amigos. Aleluia. De sermos amigos. Olha só, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Você é amigo de Jesus? Amém. Oh Deus. Olha para cá um instante. Nós começamos lendo alguns provérbios, para você entender aqueles pontos que eu pedi para você observar sobre amizades. E você vai ver que esses pontos, todos esses pontos, existem da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para conosco. E você vai entender que existe nosso para com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existem todos esses pontos: afinidade, comunhão, prazer de estar junto, conhecer mais, mesmo que eu tenha falhado, ainda é meu amigo. Saber se gosta do verde, se gosta do amarelo. Saber se gosta de pão com mortadela ou se gosta de um patê de peru. Entender, conhecer, saber o número do sapato. Saber o que dói, o que machuca, quando está bem, quando está ruim. Saber se envolver. E nós vamos entender algo nessa mensagem. Que a adoção, quando nós reconhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos adotados. E a adoção é diferente de amizade. Adoção é diferente de amizade. Vamos ver isso. Aí diz assim, versículo 13 de novo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Você é amigo de Jesus? Olha só, ele vai chegar agora, ele vai colocar: se você fizer o que eu lhe peço. Não, se você fizer o que eu lhe mando, vai entrar uma ordenação. A Bíblia tem poucas ordenações no Novo Testamento. O que são ordenações? Aquilo que ordena que você faça. Então chegar a um ponto em que o amor, o relacionamento, a amizade, ela passa além de uma ordenança. Aliás, é uma ordenança e não uma opção. Deus não lhe dá opção para amar ou não amar o teu próximo. Ele não está perguntando: você quer amar o teu próximo? Eu lhe dou a opção. É uma opção. Não, não, não e não. Se você é amigo de Jesus, não. Não é uma opção. Você pode ser filho de Deus, ter reconhecido a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas Deus vai chegar num ponto agora que Ele vai dizer assim: eu não vos chamo mais de servo, eu vos chamo de amigo. Deus, Ele deseja que a intimidade nossa com Ele seja tão